Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Eureka. Na verdade essa aula de hoje vai ser uma mistura aí de aula com paródia, aula. Negócio meio confuso aí, mas vai dar certo no final, certo? O pessoal pediu aula, tem uma turma que vai fazer prova daqui a uma semana, uma escola aqui de Fortaleza, pode falar o nome da escola? Pode dizer o nome da escola, senão vão dar strike no canal, então não é o caso, a gente vai ficar calado aqui. Mas vocês sabem aí que é pra vocês, tá bom? Com carinho. Eu vou dar uma explicação a respeito da paródia e a gente vai partir aqui vamos fazer um pouquinho de barulho, tá bom? Essa primeira figura aqui, ela representa um polígono regular e, se você prestar atenção, dentro do polígono eu tenho delimitado aqui, tenho marcado os ângulos internos do polígono. A primeira questão é, Vold, como é que eu faço para saber qual é o valor da soma desses ângulos internos? E aí eu tenho uma formulazinha básica que me ajuda nessa resolução, que é n menos 2 vezes 180, sendo que n é o número de lados do polígono regular. Tranquilo? O próximo passo é saber a medida de cada ângulo. Eu disse para você que para somar todos os ângulos, você multiplica n menos 2 por 180. Mas e se eu quiser saber a medida de apenas um daqueles ângulos que estão dentro do meu polígono regular? Aí eu multiplico n menos 2 por 180, como eu fiz na fórmula anterior. Mas aqui eu divido por n, que é o número de lados, a quantidade de lados do meu polígono, e aí eu vou ter a medida de apenas um ângulozinho daquele. Tá tranquilo? O próximo passo, no polígono convexo, uma questão muito cobrada é a respeito do número de diagonais que um polígono convexo ele pode ter. E aí você tem aqui, as diagonais são essas linhazinhas tracejadas que saem de um vértice, que é esse biquinho ali do polígono, a outro vértice. Então eu vou ter de um bico, de um vértice a outro, eu vou ter várias linhas aí tracejadas. Essas linhas tracejadas são as minhas diagonais. Para calcular o número de diagonais no polígono convexo, eu vou ter a seguinte fórmula. O número de diagonais, D representa o número de diagonais, é igual a N, que é o número de lados, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Tá? Então eu uso essa fórmula para calcular o número de diagonais. A outra situação é com relação ao ângulo externo e o ângulo central. O ângulo central é essa figurazinha aqui, esse pontozinho marcado pelo AC, onde você está vendo aí. Repare que eu tenho um polígono aqui, então o ângulo central vai ser aquele ângulozinho lá e o ângulo externo é esse prolongamento do meu ângulo interno aqui. Eu tenho um AE marcando o ângulo externo. No polígono regular, o ângulo externo e o ângulo central, eles possuem a mesma medida, tá ok? Então fica essa observação importante, como uma explicaçãozinha, ângulo externo e ângulo central têm a mesma medida. Mas eu quero saber o valor, Vold, eu quero saber o valor do ângulo externo, do ângulo central, como é que eu faço para calcular o valor? A soma de todos os ângulos externos é igual a 360, tá ok? Todos os ângulos externos somados resultam, a soma vai dar o valor de 360. Para saber o valor de apenas o ângulo externo, eu divido 360 pela quantidade de lados, que é representada por n. Então, um ângulo externo apenas é 360 dividido por n. Como eu disse para vocês que o ângulo central é igual ao ângulo externo, então acaba que eu tenho ângulo central é igual a 360 sobre n, também como é feito para o ângulo externo, tá bom? A próxima relação é a relação entre o ângulo externo e o ângulo interno. O ângulo externo, você tem aqui na figura, marcado aí de azul, e o ângulo interno marcado de vermelho. A soma destes dois ângulos, pessoal, é igual a 180 graus, tá tranquilo? Então, tomando em consideração o ângulo interno, o ângulo externo, ele vai ser um ângulo suplementar ao ângulo interno. E aí a gente viu que ângulos suplementares são aqueles dois ângulos cuja soma é 180. Então, ângulo interno e ângulo externo, os dois juntos somam 180 graus. É importante essa soma aí dos dois ângulos, tá tranquilo? Então, esta explicação foi necessária porque vai acontecer agora, que é a nossa paródia. Vamos lá? Então presta atenção aqui, ó. Essa primeira estrofe a gente está trabalhando sobre a soma dos ângulos internos. Então eu tenho n menos 2 por 180, como eu mostrei para vocês lá. Na segunda, número de diagonais, n menos 3 divide por n, multiplica por n, perdão, e divide por 2, certo? Para calcular o número de diagonais. O ângulo externo e o ângulo central, mostrei também a figura para vocês lá, tem o mesmo valor, tá bom? Então, como é que eu faço para calcular? 360 divide por n. Aqui eu tenho o externo e o interno,
a soma dos dois vai dar 180, tá? Então vamos lá, vai começar assim, ó. No bonde da geometria, a nova sensação é memorizar as fórmulas usando uma canção. Na soma dos internos, vê se não inventa, multiplica n menos 2 por 180, por 180, por 180, multiplica n menos 2 por 180, número de diagonais, o melhor vem depois, n menos 3 por n, e divide por 2, e divide por 2, e divide por 2, n menos 3 por n, e divide por 2. O ângulo externo e o ângulo central tem o mesmo valor, se liga pra não se dar mal, 360 sobre n, não tem como errar, 360 sobre n, tá fácil memorizar. Interno mais externo dá 180, a soma dos externos dá 360, 360, 360, a soma dos externos dá 360. Tranquilo? Então, escuta a música, preste atenção naquela explicação inicial e aí vai. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu?